Muito. Pessoal, eu convidei vocês para entrarem de novo uns minutinhos, porque super vale a pena que assim, ó, a gente leu basicamente o roteiro que a gente estudou de tarde sobre os hiperfocos. Só que depois apareceu uma outra matéria muito agregadora aí, que a gente estudou, inclusive, num site que eu super recomendo, que é o Autistólogos. E esse link aqui, mais especificamente, quem fez foi uma neuroespecialista em autismo, que até ela deu vários prêmios para o pessoal no Desafio Autismo, que é a Débora Kershis. E eu achei muito legal a maneira com que ela abordou, falando dos hiperfocos. E a Dani vai passar aqui um pincel, porque é muito, muito importante. Eu achei muito legal a maneira que ela explicou. Então, amiga, vai vendo ali pelos parágrafos o que tu pensa que a gente não falou. Não precisa ser necessariamente só o Premax, tu achar que tem mais coisas, Não, né? deixa eu começar no parágrafo de cima. Tá. Eu acho que o de cima já está ótimo. Vamos ler, então. Ao invés de restringir, comece a usar o objeto de interesse de várias formas. Se a criança não tem repertório, tem que ampliar o repertório da criança. Por exemplo, colocar bichos nas bolinhas, jogar dentro da caixinha. Primeiro jogo, o bicho, depois jogar a bola. Você tem que unir as coisas que ela gosta e trazendo elementos, basicamente o que a gente falou anteriormente. Isso tudo é fazer todos esses... Ai, fugiu a palavra agora, meu Deus. Remanejar. Todo esse manejamento que a gente faz, esse é a base do princípio de Premack, que foi iniciado por David Premack, um princípio da psicologia. Praticamente todas as psicólogas usam, né? Para estarem abordando lá os nossos filhos em consultório. Então, atividades mais desejadas podem servir como reforçadores para atividades menos desejadas. É o que eu faço aqui também. Sempre começo com aquela que ele gosta mais, que ele não tem dificuldade, coloco uma mais difícil, depois coloco uma mais fácil e vamos intercalando. Porque na vida real de todo mundo, a gente não faz tudo que a gente gosta também. Sim, mas aí vejam bem, né? Olha, vamos fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo. Exatamente. Então, tem uma moeda de troca, né, amiga? Tem que ir trocando, porque é isso aí que funciona, né? Que mais? Reforçadores, né? Reforçadores podem variar de um sujeito para o outro. Então, a gente pode usar de várias formas e vários reforçadores. O meu reforçador, um exemplo, faz 3 atividades para você brincar lá fora. Aí eu abro a porta e você vai brincar lá no quintal. Esse é um reforçador. Ao passo que tem criança que não tem essa comunicação e aí a mãe tem que usar, de repente, alguma coisa diferente, um comestível, ou, de repente, um outro brinquedo, alguma coisa assim. Então, o princípio de Premack também já falava disso. Dependendo das situações específicas, são esses reforçadores. Outra coisa, pegar um comportamento de alta frequência e parear com a de baixa frequência. Pode falar, amiga. Não, tô só fazendo sinal aqui. Sim. E porque a zona de prazer vai ser pareada com aquele. Basicamente o que a gente falou. Uma coisa bem legal, uma coisa mais ou menos. Uma coisa mais ou menos, uma coisa bem legal. Uma mais chata e vai indo. Ou até duas bem legal para uma que não é tão mais ou menos, mais chata. Mais. Então o negócio é o equilíbrio ali, né? É o equilíbrio. E além disso, devemos usar a motivação como moeda de troca. A criança sempre tem que estar motivada. Então, quando você vê que está dando muito certo uma atividade, que você, nossa, ele foi bem hoje. Então, você não tenta chegar até o fim, até a criança já está... já cansou. Não. Para aquela hora que a motivação está boa para você continuar no outro dia. Isso é muito legal também. Rotina sensório social é da mesma forma. Avião, pegar bloco, jogou, ações fáceis, pareada com reforço sensório social. Sensório social funciona bastante também. E eu acho que é isso, amiga. Mais do Premack que a gente poderia falar seria isso. Isso, aí aqui tem um parênteses assim, que ela fala assim, ó, o oposto da rigidez é a amplitude de repertório. Então, assim, quanto mais a gente vai fazendo dentro do interesse da criança, mais ampliando, mais flexível a coisa vai ficando. Porque uma coisa liga a outra. O que é ruim no caso do hiperfoco aqui, que aí as matérias seguem aqui, mas a gente vai deixar como assunto para outra live, né, amiga? Explica aí.
A questão Sim. da rigidez mental, né? Da inflexibilidade. Flexibilidade. Isso daí, olha, praticamente a gente, quase todo mundo tem esse problema, né? Em casa com os filhos. Então, é por aí que a gente vai trabalhar. Na próxima live a gente vai falar, que vai dar continuidade que a gente falou hoje. É muito complicado você trabalhar a rigidez da criança. Então, aí tem umas questões que a gente tem que estar fazendo para estar quebrando essa rigidez, para a gente conseguir sobreviver aí junto com eles. Que é complicado às vezes, né? É bem complicado. Sim, sim. Sim, deixa eu ver aqui uma coisinha, se alguém comentou alguma coisa. Aqui o reforçador é o tablet. Quando o nosso filho tem 2, 3 anos e não tem muito interesse pelo brincar, como podemos fazer para ajudá-los e incentivá-los pelas brincadeiras propostas? Bem, quando a criança não tem muito interesse em brincar, primeiramente ela está alheia, eu acho. Na maioria das vezes, pelo menos na experiência da Alice, ela estava alheia ao que acontecia à volta dela. Ela não conseguia observar e prestar atenção, estava tudo muito caótico e muito sem sentido nenhum para ela. Então, primeiro a gente trabalha o interesse social da criança na nossa pessoa. E como a gente vai fazer isso? Com brincadeiras de corpo a corpo, sensórios sociais. Esquece os objetos e os brinquedos. Vamos brincar aqui, ó. Joguei para cima, vamos girar, vamos correr, vamos fazer cosquinha. Depois que tu começar a ter esses interesses, aí a criança achou muito legal aquilo, vamos dizer que eu quero ensinar, então, algum interesse por brinquedo. Agora eu vou jogar para cima aqui o elefante. Aí tu vai tentando aos pouquinhos implementar coisas e vai oferecendo, até daqui a pouco ele se mostrar interessado. Como é que a criança vai achar o brinquedo interessante? Tu fazendo um teatrão, fazendo sons, né? Aqui a gente falou, numa campanha. Coisas bem divertidas, a brincadeira tem que ser assim, bem exagerada da nossa parte. E a gente tem que ser maravilhoso, né? A gente tem que estar igual no palco. Nós podemos marcar uma live um dia desses, Dani, de encenar uma brincadeira, assim, uma interação. Uma de nós pode fazer de conta que a criança que não está muito afim ou que está afim, isso aí seria bem legal, a gente pode tentar. Verdade. Aqui o reforçador é tablet, deixa eu ver se eu deixei de ler alguma coisa. Muito bom interferir no hiperfoco, propondo outra coisa que o autista gosta, antecipando informações. A questão da previsibilidade, a mamãe terapeuta está falando aqui. Porque muitos podem se sentir contrariados e frustrados, ou seja, muito amor e paciência. Sim, eu já tive casos de crise com a Alice aqui por pura mancada minha, que ela não tem muita crise. Por exemplo, liberei o tablet 40 minutos para a gente olhar de noite. Aí me deu a louca que eu tava bocejando, lavei minha louça e queria dormir. E eu, Alice, vamos ir dormir, então desliga o tablet, vamos. Não é assim, sabe? Peguei ali de supetão, quem sabe em que padrão do desenho, em que hora H que ela ia olhar, o que ela tava fazendo. Eu tinha que ter dito, Alice, daqui a 10 minutos nós vamos desligar. Alice, daqui a 5 a gente vai dormir, tá bem, filha? Vai encerrar o horário do tablet. Então, isso é um exemplo, né? E para tudo é assim, a gente tem mania de ser muito invasiva, principalmente porque as nossas crianças não conseguem expressar e dizer o que elas estão sentindo, mesmo as verbais, muitas vezes. E aí a gente não se manca e as maiores das inconvenientes, entendeu? A gente acaba desorganizando as nossas crianças, às vezes. Então, isso aí é muito, muito importante mesmo que a Neila falou. Muito difícil rigidez aqui em casa, fiquei muito angustiada com isso, mas é ter muita paciência e não desistir. Rigidez não é brincadeira, eles sofrem com isso, então tem que ser devagarinho também nas interferências, não vai sair lá desmontando a fileira que o teu filho fez, que isso não dá certo. Tem que, filho, posso tirar um pouquinho? Tira um segundinho e bota de volta no lugar. Tudo é passinho de pequeno e consistente, esse é o nosso lema. Sim. A Dani sabe o que ela fala lá, persistência. Nunca desistir, insistir. Muito obrigada, ajudou muito. Que mais? Deixa eu ver aqui se eu consegui ler. Eu acho que eu tô lendo de cima para baixo, amiga. Por isso que eu tô meio perdida aqui, pessoal, nos comentários. Desculpe se eu não tô lendo algum em ordem certa. Mas eu acho que... Obrigada pelo convite. Roda de panos entrou. A roda de panos entrou. Eu acho que eu li os comentários. Sempre antecipo tudo para ele, vai acontecer. Ajuda muito. Autismo, respiro, não fica, falou. Isso uma coisa está ligada à outra, né? Então, é sempre inevitável aqui nas lives que a gente fale
sobre outras características ou outras dificuldades no TEA quando a gente entra num assunto. Por exemplo, a gente não tem como falar em hiperfoco e ficar só no hiperfoco sem perceber também essas coisinhas na volta, que se a gente não tiver cuidado, não fizer o manejo correto, não for sensível, não compreender, fica complicado. Então, vocês imaginam a necessidade que temos de informar nas escolas, porque as nossas crianças às vezes estão lá ganhando a conta só da birrenta, que não quer fazer o que os outros fazem, sendo que não é assim que chama a criança ter de ser validada, sabe? De ser valorizado aquilo que ela pensa, a forma como ela vê as coisas, né? Então, assim, tem muito, muito, assim, essa questão, assim, de humanização, né? Acima de tudo. Pessoal, uma outra coisa aqui importante que eu quero falar, antes de encerrar essa live aqui com vocês, é depoimentos de autistas, então, tá? Aproveitando que eu estava emendando, falando aqui sobre a Neila, que eu citei, a mamãe terapeuta autismo, ela contou para mim que quando ela era criança, ela tinha muito interesse em desenho, em lápis, que a mãe dela incentivou ela a isso. Mas ela disse que por conta desse hiperfoco, muitas vezes a mãe dela também não se deu conta, ela passava horas lá desenhando. Que tinha pessoas que se aproveitavam do hiperfoco dela para ela ficar fazendo para os outros, por exemplo. Não sei se para fazer trabalhinho para os outros ou desenhar para os outros. Tem isso também, a gente também tem que cuidar que os autistas normalmente eles são o que a gente chama muitas vezes de ingênuos, porque eles não veem assim a maldade ou não têm a teoria da mente da outra pessoa. Então, dentro do hiperfoco, às vezes é isso, às vezes o autista é super prestativo numa coisa que ele sabe, que ele entende, e acontece isso. E também a Neila comentou da questão das crises, da forma como às vezes é interferido esse hiperfoco, né? Então, isso anteceder, que a gente vai trocar, que daqui a tanto tempo nós vamos fazer outra coisa. A questão de ampliar, então, o repertório, assim, e pensar nas infinitas possibilidades. Assim, a gente... E os interesses mudam. Daí, hoje, a gente fica enfiando na criança um hiperfoco também, super funcional para o futuro, mas pode mudar e depois ele não gostar. A gente não vai ter certeza disso. Então, eu acho que, acima... Claro que a gente tenta, mas, acima de tudo, também tem que ir tentando, assim, apoiar e validar e trabalhar o que dá dentro dele. E eles também, se eles se desenvolvem, eles também vão procurar coisas, porque eles querem ser pessoas produtivas e funcionais. É tudo que o autista quer. Eu acho que conforme eles vão crescendo, isso daí vai melhorando. Melhorando não seria a palavra. Eles vão descobrindo outras maneiras. Então, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto. Vai acontecer. Eu acredito Eles vão nisso. entender que aquele hiperfoco talvez não leve assim a uma coisa no sentido profissional. Então, tudo aí trabalhando muito. O importante mesmo é a gente fazer a intervenção nossa precoce, estimular muito ali as nossas crianças, desenvolver tudo que der de habilidades, oferecer um leque de coisas para eles possam ter uma infância também feliz e ao mesmo tempo depois conseguirem ter as suas escolhas. A Neila aqui tá falando que ela já mudou uns 4 hiperfocos na vida toda dela, né? E a profissão dela agora é ajudar o filho dela. Hoje em dia é o hiperfoco dela. Pode mudar, né? Sim, pode. Então também isso, pessoal, assim, não respirem e não pirem também muito nisso, assim, dos hiperfocos. Quais são? Porque se o hiperfoco for super-heróis, não faz mal. A gente pode falar sobre todos os super-heróis. Podemos escrever o nome deles. Dá para ensinar a gente muita coisa dentro de qualquer hiperfoco. Estou falando qualquer. Não pode. O que a gente tem que fazer sempre direcionando sempre, auxiliando. Esse é o nosso papel enquanto eles são pequenos. Ao passo que eles vão crescendo, a gente vai ter, eles mesmos vão mudando. Só que nosso papel agora é não pirar, exatamente igual você falou. A gente tem que tentar ensinar tudo, a gente validar eles, a gente curtir os momentos de interação com eles, porque, gente, eu vejo os olhos da Alice brilhando quando eu falo dos assuntos do interesse restrito dela. Mas ela adora, isso é muito legal, e não tem preço eu ter essa interação com ela, vocês entendem? Mesmo que todo dia a gente tenha que falar sobre os animais, né? Mas, gente, tem tantos animais, dá para ensinar tanta coisa dentro dos animais, idiomas, mas meu filho só tá hiperfocado em russo, mas ninguém fala russo. Não fala, mas não fala porque é difícil, pessoal. É uma habilidade também super aí difícil. E assim, para a autoestima do autista também é importante eles serem muito bons em alguma coisa, ou em muitas coisas. Por que não? Né? Sim, por que não? É o limite. O céu é o limite.
Uhum. No ano, quando no começo do ano levava coisas do Vitor na escola, elas tiveram dificuldade de chegar a falar que Ele ele atrapalhava. atrapalhava a escola. Então, como você mesmo disse, é parceria da escola e família. Sim, o que custa, né, uma adaptação ali, levar alguma coisa para a escola, ter uma caixinha de coisas sensoriais. E, gente, olha, a gente vai ter que falar muito ainda sobre autismo, meu Deus. Nós estamos ainda muito no começo. Um menino que tem paralisia cerebral e TEA com 7 anos, muito agitado e agressivo, e a escola não está sabendo trabalhar com ele. É muito complicado também, porque a aceitação não é só pegar casos leves e tal, né? E que aceitar e incluir é arrumar os meios para que aquele indivíduo consiga ficar bem, aprender. Exato. E possa ter os seus direitos como cidadão também respeitado, né? Então, assim, é desafiador, sim, mas eu sempre digo que tem que escolher também as profissões para que vai fazer, a gente tem que gostar muito daquilo, sabe? Parar de criar, não é o aluno que não está aqui. Não, gente, a gente tem que pensar, nós, o que está errado, o que a gente pode mudar, né? No caso do hiperfoco aqui, vai ficar talvez a mensagem final é essa. Tá tão errado assim ele estar hiperfocado, por que a gente também não pode adentrar nesse universo, também entender sobre aquele assunto, sabe? Nós pais temos que movimentar as coisas, Josi Laurino falou, perfeito. Aprender para conhecer, botou 3 pontinhos. Então, acho que é isso, meus amores. A Neila já deu tchau ali. Muito obrigado. A Neila ficou hoje famosa aqui na live de tanto que a gente falou dela, mas realmente é um exemplo muito legal, né? Assim, do nosso convívio, uma pessoa que a gente conversa, então, bastante. E espero, então, ter esclarecido bastante sobre as questões de hiperfoco. Nós também temos esses nomes. Gente, então, lembrando, muito feliz, né? Vamos flexibilizar também. Verdade. É verdade. O que vocês acham de semana que vem a gente dar sequência nesse assunto e falar, então, sobre flexibilização e sobre rigidez mental? Porque ele vai encaixar, né, Dani? Eu acho que ele costura bem o tema de flexibilidade. A gente acha que vai dar bom aí, a rigidez mental. A gente pode fazer já fica bem certinho. 10 passos para o desenvolvimento da criança do SESI. Se quiserem, posso passar, mandar depois, queremos. Muito legal. Claro. 10 tópicos importantes. Tchau, boa noite, boa noite. Sim, então é isso, pessoal. Boa noite para todas vocês. Viva, então, né, a informação de forma, assim, produtiva e empática, que a gente possa falar muito aí sobre autismo. Vamos valorizar, então, aí os hiperfocos das nossas crianças, adolescentes ou adultos autistas, né? Tentar trabalhar isso da melhor forma, porque sim, isso aí pode ser, gente, o caminho ali, a chave para o futuro deles, para as atividades, para muitas coisas, tá? Então, assim, desde já, muito obrigada. A mamãe terapeuta disse flexibilidade. Eita, muito interessante. Então, né, aguardamos flexibilidade. Eu, na verdade, quando falar, eu também vou falar sobre as minhas rigidez. Muitas coisas das características do TEA que eu descobri só vendo na questão da Alice. Porque a gente vê daí de uma forma mais intensa, mas nós também temos, pessoal, hiperfoco, rigidez de pensamento, muitas vezes aquela mania de que tal coisa fica em tal lugar e não pode ser de outro jeito. Por que não pode, né? Verdade. Então, enfim, semana que vem, terça-feira, estamos aqui. Dani, muito obrigada por esse roteiro. Obrigada, amiga. É sempre muito bom. Obrigada a todos que estiveram aí com a gente. Muito bom, pessoal. Hoje a gente não pede as desculpas no que diz respeito a comentários que temos todos, apenas que o tempo a gente tem um pouquinho mais, daí faz parte. Então, semana que vem já estão convidados para falar sobre flexibilização e rigidez mental no TEA. Vamos. Beijo, então, beijo de Deus. Tchau, pessoal. Beijo, obrigada. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Beijão.